Olá, gente, tudo bem? Vamos então à nossa primeira aula, né, de duas aulas sobre a segurança do paciente em enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Eu sou o professor Diego Araújo, estou com vocês nessa disciplina de enfermagem na saúde da criança e do adolescente, e vocês podem acompanhar essa aula através do AVA, né, da faculdade, e também podem acompanhar aí através do canal do YouTube, onde vocês podem baixar a aula e assistir no momento em que vocês tenham disponibilidade. Estamos passando por um momento difícil em nosso estado, no estado do Amapá, onde, além do número de casos de Covid-19, nós temos um decreto publicado, entrando em vigência hoje, dia 18 de novembro, publicado pelo governo do estado, e além disso temos a situação complicada aí do apagão, onde nós estamos vivenciando essa tragédia também há 15 dias já. Então vamos acompanhar, à medida do possível, as nossas atividades acadêmicas e vamos desenvolver todas as habilidades que são possíveis através dessa ferramenta. Que bom que temos hoje ferramenta como esta, temos a tecnologia a nosso favor, e se por um acaso a filmagem travar em algum momento aí, eu vou refazer a filmagem porque está próximo aí do horário do meu horário de escuro. Então, vamos acompanhar e vocês sigam os demais links disponíveis no AVA e também na mensagem do grupo do WhatsApp. Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente entende segurança do paciente como tudo aquilo que vem para reduzir os riscos ao nosso paciente, o risco, o dano ao nosso paciente. Quando a gente fala isso em aplicação à saúde da criança e do adolescente, nós temos um arcabouço de informações aí que são importantes a respeito desta fase da vida das pessoas. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, nos falou algo muito importante. Ele nos falou a seguinte frase: primum non nocere, que significa dizer que primeiro não faça o mal, ou antes de qualquer coisa não cause o mal ou o dano ao seu paciente. Esse é o princípio que nós conhecemos muito bem quando falamos de ética, de bioética, de moral, aquela moral, os ditames morais, propostos lá por John Beauchamp e James Childress, que nos falam dos princípios da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Primum non nocere é o princípio da não maleficência. Mas é algo que surgiu agora, com esses autores? Não. É algo que existe há muito tempo. O professor Goldin, em sua página de bioética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos aponta aí uma questão importante, que foi publicada pela editora Paulinas, no projeto Ética Mundial, onde nós temos a lembrança da lei do ouro, a Golden Rule. A lei do ouro, ela nos fala a seguinte informação que é extremamente importante. Confúcio já trouxe essa ideia para nós,
de que aquilo que não desejas para ti, também não faças às outras pessoas, né? Ele está falando que aquilo que deseja, né, que não deseja para você, você não deve fazer para o outro, né? Princípio da não maleficência. Rabi Léo nos traz a seguinte informação: não faças aos outros o que não queres que te façam, né? Também, mesmo o princípio da não maleficência. Já Jesus Cristo, né, o Senhor nos diz o seguinte, está lá em Mateus 7,12 e em Lucas 6,31. Tudo aquilo que vocês quiserem que as pessoas façam a você, façam também a elas, né? Jesus nos fala o seguinte, nos fala não para deixar, né, de fazer o mal, não. Ele fala para a gente fazer o bem, né? É um princípio da beneficência, diferente, né, do início, onde se falava muito da não maleficência, né? Então, este princípio de fazer o bem, né, é um princípio maior do que o princípio de não fazer o mal ou de evitar o mal ou o dano, né? Mas o fato de evitar o mal ou dano é aquela informação de que Hipócrates também nos fala, primo não nocere, né? Então também não devemos fazer o mal, né? Isso em primeiro lugar. Quando falamos em segurança do paciente, devemos levar em consideração que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2009, a segurança do paciente significa redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário relacionado à assistência à saúde. Gente, o que significa dizer isso é que sempre há um risco. Sempre há um risco, né? Agora, esse risco tem que ser o mínimo necessário, né? Eu não posso ultrapassar este mínimo, né? Eu preciso, dentro da segurança do paciente, manter sempre aquele padrão de riscos, né, sendo menores do que os potenciais, né, benefícios. Eu não posso ter um risco maior do que o potencial benefício. Segurança do paciente, né, nós temos aí 6 metas, né? Existem várias teorias, né, de 6, 10, né, 7 metas para a segurança do paciente, mas esta que nós estamos utilizando aí, né, do Ministério da Saúde, é de 6 metas para a segurança do paciente. Dentre essas metas, nós temos a meta 1, identificar corretamente o paciente. Isso pode ser através da pulseira, isso pode ser através, né, de várias ferramentas. Existe no hospital da criança e do adolescente, aqui no estado, as plaquinhas de identificação também. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, né? A comunicação é extremamente importante entre os profissionais para redução do erro, né? Melhorar a segurança na prescrição, no uso, na administração de medicamentos. Olha que a enfermagem, ela tem um papel fundamental aí quando a gente fala de prescrição e administração de medicamentos. Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Então, nós temos aí uma questão importantíssima também. Já vimos muitos casos de cirurgia aparecendo em rede nacional, cirurgias realizadas em pessoas, né, diferentes daquelas que estavam previamente aguardando o procedimento cirúrgico, ou então amputação de membro errado, né, realização de procedimento errado. A própria questão da higienização das mãos para evitar infecções e a redução do risco de queda e de úlcera por pressão, que estão diretamente relacionadas ao processo de enfermagem, à ação da assistência de enfermagem. A maior parte das atividades diárias da equipe de enfermagem, se a gente for pensar em equipe de enfermagem como um todo, a maior parte das ações da equipe está relacionada diretamente
à terapia medicamentosa. Nas unidades pediátricas, pediatria, UTI pediátrica e UTI neonatal, isso não é diferente, né? Então, nós vamos assistir aqui um pequeno trecho de uma reportagem que foi ao ar já há algum tempo, onde nós temos informações importantes aí a respeito de erros de medicação, né, envolvendo a enfermagem. Vou fazer apenas um teste. A gravação está sendo feita. Eu preciso saber se vocês vão escutar o áudio da gravação. Ok. O Fantástico de hoje começa com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que injetou vaselina ao invés de soro na criança confessa ao Fantástico. O Fantástico de hoje começa com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que injetou ao invés de soro na veia da criança confessa ao Fantástico. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Como é a formação desses profissionais? Qual é a responsabilidade deles no atendimento aos pacientes? E um levantamento exclusivo revela outros erros grosseiros e fatais cometidos por profissionais de enfermagem. A reportagem é de Valmir Salaro. Tudo que eu tinha, tudo que eu sempre amei na minha vida acabou. Acabou tudo. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Kátia só aceitou dar entrevista com a condição que seu rosto não fosse mostrado por inteiro. O que você vai ouvir agora é a versão dela para os acontecimentos do dia 3 de dezembro de 2010. Kátia conta que trabalhava no Hospital Municipal São Luís Gonzaga, na Zona Norte de São Paulo, havia 1 ano e meio. Naquele dia, ela estava escalada para o turno da tarde. Por volta das 15 horas, a Stephanie deu entrada. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, e vômitos. A enfermeira decidiu levá-la direto para a sala de hidratação, que é onde eu fico. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. E saí para atender as outras crianças, outras coisas, um monte de coisa que precisa ser feita. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia,
A mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Mãe, minha boca tá formigando, minha garganta tá formigando. Kátia conta que correu para ver a menina. Aí eu comecei a perceber que ela não estava bem mesmo, então eu saí para chamar a enfermeira e o médico. O médico Stephanie teve A boca entortando, o olho virando, a mão. Ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação, pelo aspecto da garrafa, né? Então a gente já conhece. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. Aí ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, falei, impossível. Stephanie foi levada para a UTI do São Luís Gonzaga e mais tarde transferida para a Santa Casa. Pouco depois da meia-noite, a notícia. Aí foi onde falaram, sua filha faleceu. E aí o mundo acabou. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Kátia diz que nunca tinha visto vaselina naquele recipiente. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. O familiar diz que não tem ideia de quem guardou a vaselina no lugar errado. Você assume a responsabilidade pela morte da Stephanie? Eu acho que foi um conjunto de erros, um conjunto de falhas. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante que meu cérebro desligou, por causa, não sei, por causa de outras coisas que eu tinha na cabeça, outras responsabilidades. Esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Mas eu acredito que existem outras coisas que colaboraram, assim, para que isso acontecesse. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, duas coisas idênticas e estar num lugar totalmente inadequado. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe regra para formato ou cor de embalagem de remédio, apenas para os rótulos. Todos devem estar claramente identificados. No Hospital do Coração, centro de referência em São Paulo, a distribuição de remédios é controlada eletronicamente. A gente pega um medicamento, já tem o nome do paciente aqui, e você pega o código de barras e passa. Se de repente não for este o medicamento, o sistema vai avisar, então não tem como subir o medicamento errado para o paciente. Esta semana, a Santa Casa de Misericórdia, a entidade responsável pelo Hospital São Luís Gonzaga, anunciou que vai mudar a forma de identificar os remédios nas 39 unidades ligadas à instituição. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Antes de medicar um paciente, todo profissional de enfermagem deve seguir a regra básica das 5 certezas. Paciente correto, medicamento correto, via correta, dose correta, horário correto. E quem são os profissionais de enfermagem? Há 3 tipos: o enfermeiro de nível superior, o técnico de nível médio e o auxiliar, que precisa do ensino fundamental e de um curso de 1 ano para exercer a função. Ele existe para prestar cuidados básicos, elementares. A parte de higiene, a parte de sinais vitais simples, a parte de medicamentos simples, curativos simples. Aplicar o soro como Kátia fazia também é tarefa de um auxiliar de enfermagem. Mas, segundo os especialistas da área, as 3 categorias vivem uma combinação perigosa de formação precária, salários baixos e excesso de trabalho. Os profissionais de enfermagem estão tendo 2, 3 empregos. O resultado são os erros que se multiplicam. Nos últimos 12 meses, o Corém Paulista recebeu 356 denúncias contra enfermeiros, técnicos e auxiliares, o triplo da média dos anos anteriores. Tivemos acesso a um relatório com os principais casos investigados pelo Conselho em 2010. Algumas falhas são grosseiras. É o caso de um auxiliar que diluiu por engano um medicamento em cloreto de potássio.
O cloreto de potássio é uma das substâncias da injeção letal, usada para executar presos onde vigora a pena de morte e causa parada cardíaca. Em Votuporanga, interior de São Paulo, Dona Aparecida, de 83 anos, morreu na hora, ao receber na veia penicilina benzatina, um antibiótico muito forte. Ela só olhou assim, virou o olho, sabe, e já acabou. A técnica de enfermagem deveria ter aplicado a injeção no músculo. Em outro episódio, desta vez envolvendo um auxiliar, um recém-nascido recebeu uma injeção na artéria da mão, quando o certo seria na veia. O bebê teve 4 dedos amputados. E na Grande São Paulo, mais um erro absurdo. Um auxiliar de enfermagem conectou, sem querer, uma mangueira de inalação no braço de Mariana, de 1 ano e 8 meses. O bracinho da menina inchou, rapidinho, inchou que nem um balão, e ela fez assim, ó, e morreu. O diagnóstico, embolia provocada pelo ar no sangue. Em todos os casos citados, os responsáveis foram afastados e aguardam o julgamento do conselho. Exija sempre que o profissional que vai te atender esteja identificado com crachá, com a fotografia, com o nome legível e a categoria profissional. Se for auxiliar de enfermagem, não permita que ele faça ações que sejam consideradas de risco. Até o dia 3 de dezembro, a auxiliar Kátia Aragaki não tinha qualquer mancha no currículo. Como é que vai ser sua vida a partir de agora? Não sei. Eu ingressei na enfermagem por puro amor do que eu fazia. Eu acreditava que aquilo que eu fazia era vontade. É importante visualizar essa realidade, né? Casos que de fato ocorreram, que fazem parte aí da nossa vida profissional, né? Vocês serão enfermeiros responsáveis pela equipe e a gente precisa lidar com o erro, entender que o erro ele pode existir, né? E nesse sentido sempre preveni-lo para que ele não aconteça de fato. A gente precisa sempre olhar para o erro como sendo algo que pode vir a acontecer e entendendo que ele pode vir a acontecer, a gente consegue evitá-lo. Se ficarmos achando que ele nunca vai acontecer, né, aí sim é que ele ocorre e nós podemos aí, por problemas, né, sejam eles técnicos, sejam eles problemas, né, de ambiente, seja de problemas de estresse, um estresse profissional que fica. Nós temos profissionais que trabalham manhã, tarde e noite, né, com duplas, triplas jornadas de trabalho. A enfermagem brasileira ela está muito nessa tripla jornada de trabalho e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. A teoria do queijo suíço, quando se fala em cuidados, né, com a segurança do paciente, no caso da medicação em si, a teoria do queijo suíço ela é bem clara. Nós temos que olhar a prescrição médica, né? Tem erros que podem ocorrer na prescrição médica, na dispensação, armazenamento e administração. Então, nós devemos olhar para a prescrição médica, buscar, né, erro de via, dose, frequência ou medicação prescrita no momento da dispensação, identificar se esse erro, né, no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria, se ele foi, né, ele pode ter ocorrido nesse momento da dispensação, pode ser de acordo com o armazenamento, né, medicações parecidas guardadas juntos, né, como foi o caso daquele que nós vimos no filme, ou então
no vídeo, ou então a própria questão de medicamentos que são termosensíveis, né, que precisariam estar armazenados sob refrigeração e acabam não sendo armazenados sob refrigeração. Isso também vai causar um erro, né, relacionado ao armazenamento. E temos a questão do erro de administração, que é o profissional distraído, não conferência, né, dos 9 setos. Aí nós temos 9, ele começa com 5 setos, 9 setos, 11 setos, 13 setos, né, mas o importante é a observação desses processos. A segurança do paciente, então, primum non nocere, né? Principais termos associados à segurança, né? Segurança do paciente, reduzir os riscos de dano desnecessário relacionado ao cuidado em saúde. O que é dano? Dano é o comprometimento da estrutura ou função do organismo, né? A existência de doenças, lesão, sofrimento, óbito, uma incapacidade física, social ou psicológica. O que é risco? É a probabilidade de um incidente ocorrer. O incidente é um evento que pode resultar ou que resulta em um dano desnecessário ao paciente. Uma circunstância notificável é um incidente com potencial de dano. Near miss, né, um incidente que não atingiu o paciente. Incidente sem lesão, que atingiu o paciente, mas não causou danos. E evento adverso é aquilo que resulta, né, em um dano para o nosso paciente. Então, esses termos eles precisam estar bem claros, né, para vocês. Nós temos políticas públicas de segurança do paciente que são desenvolvidas no âmbito nacional e internacional. A Joint Commission Accreditation, né, ela nos traz para a organização, né, de saúde, ela nos traz a importância da segurança do paciente. Então, é a primeira iniciativa prática como foco da melhoria da qualidade de assistência. Surgiu em 1951. Aqui no Brasil, nós temos a acreditação hospitalar, né, temos a cartilha, né, que foi publicada pelo Corém em São Paulo, né, em 2009, já em 2010. Né, em 2009 foi nessa agenda, né, uma agenda disponibilizada pelo Corém de São Paulo. Em 2009 eu tenho inclusive essa agenda, ela é bem interessante, ela traz alguns capítulos ali no início da agenda, como se fosse um pequeno livro, falando de vários aspectos, inclusive citando a sistematização da assistência como segurança do paciente. E temos a cartilha que foi publicada em 2010, está disponível no site do Corém São Paulo também. Ela apresenta, dividida em 10 passos, a identificação do paciente, um cuidado limpo, cuidado seguro, incluindo a higienização das mãos, catéteres e sondas com conexões corretas, como a gente viu ali a importância, através daquele vídeo, cirurgia segura, sangue e imunocomponentes como administração segura, paciente envolvido com sua própria segurança, então quanto que esse paciente precisa estar envolvido com o seu cuidado e com a segurança também, comunicação efetiva entre os profissionais, entre profissional e paciente, a prevenção da queda, a prevenção da úlcera por pressão, hoje conhecida como lesão por pressão, e a segurança na utilização de tecnologia também como sendo algo fundamental. Ainda, enquanto políticas de segurança do paciente, nós temos um Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, que foi instituído pela portaria do Gabinete Ministerial, do Ministério da Saúde, 529 de 2013. Ele objetiva contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Então, essa segurança do paciente ela é importante e nós temos, inclusive,
Desculpa, né? Inclusive nós temos a qualificação, né, na própria AvaSUS, né, tem um curso a respeito da segurança do paciente, né? É um curso curto de 6 horas, inclusive eu peço para que vocês entrem, façam esse curso, que ele é de extrema relevância. Temos guias disponíveis, né? Esse guia do Corém São Paulo para a construção de protocolos assistenciais, porque os protocolos assistenciais, protocolos clínicos, né? Procedimento operacional padrão, que são os POPs, né? Que a gente sempre fala para vocês, gente, tudo que tiver de procedimento de enfermagem, busquem o POP, elaborem um POP. O enfermeiro, né, ele acaba sendo responsável pela organização dos procedimentos operacionais padrão, né? Ou ele cria, né, ou ele revisa, né, ou ele simplesmente executa o procedimento de acordo com o POP. Mas o POP ele está diretamente relacionado, né, ao enfermeiro, ao processo, né, que nós fazemos em enfermagem. No momento de criar um protocolo clínico ou um POP, o enfermeiro precisa considerar no planejamento a coparticipação da equipe multiprofissional, além de organizar uma boa estratégia de capacitação, para que deste modo os POPs tenham impacto e reflitam na prática profissional dos profissionais do seu cotidiano. Vocês, enquanto enfermeiros, né, vocês vão se deparar com unidades que não possuem ainda os seus POPs instalados naquela unidade, né? Não tem POP para cada um dos procedimentos. E ocorrendo isso, vocês já durante a faculdade elaboraram, fizeram uma coleção de POPs, e essa coleção de POPs vocês podem, né, atualizá-lo, né, e utilizar como uma sugestão de implantação nesse ambiente de trabalho. Mas não basta chegar com um calhamaço de papéis, né, mostrando para as pessoas, olha, isso aqui é o que é de mais importante no nosso fazer em enfermagem, e a partir de hoje é isso aqui que a gente vai usar. Não, precisa fazer, né, precisa envolver essas pessoas, né, no processo de criação do POP, revisão do POP, e também criar uma estratégia de capacitação que seja eficaz para que essa elaboração ela facilite a implementação dos procedimentos operacionais padrão. Assim, a gente não tem várias formas de executar o mesmo procedimento em um mesmo ambiente, então isso faz com que o erro ele diminua. Temos aí inúmeros protocolos de manejo clínico que foram utilizados esse ano, né? E vocês viram quanto que isso é importante, que nós conseguimos aí visualizar aqui POPs, de fluxograma de manejo clínico, de protocolos clínicos, o quanto isso melhora o nosso fazer em saúde, que cada vez que um protocolo é lançado, as pessoas sentam, conversam, revisam, para que elas possam aplicar, e aí todos aplicam da mesma forma. Seguir um protocolo garante que a atenção mais atualizada está sendo realizada, o que, além de dar maior segurança ao paciente, também ampara a equipe quanto a tudo que poderia ser feito, né? Porque é aquilo que está em maior evidência. Nós temos para esse momento, né, essa chamada de atenção com relação aos procedimentos operacionais padrão, com relação à própria questão da segurança do paciente. E eu peço para que vocês façam a leitura dessa seção 4.13, o livro didático, e nós conversamos na nossa próxima aula, né, a respeito da continuidade da segurança do paciente. Fiquem com Deus,
vocês estão fazendo uma atividade importante a respeito da saúde da criança e do adolescente. Então, assim que vocês tiverem concluído, enviem lá no nosso link para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Que o Senhor esteja com cada um de vocês e suas famílias. E até mais.